Então, quem puder fechar os olhos, nessa prece, pedimos sempre a Jesus, nosso Mestre Maior, companheiro, amigo, irmão, que nos acompanha sempre, que nos orienta, que nos intui. Somos infinitamente gratos por tudo que você faz por todos nós, sem exceção. Você nos acolhe, nos orienta, nos ajuda, socorre quando estamos com dificuldades, às vezes a alma caída, mas você sempre presente, sempre conosco. E você, Jesus, que veio para nós, como o Messias que esperávamos durante tantos séculos, e que vem nos orientando, nos colocando os ensinamentos novos, porque a cada degrau que subimos na escala da evolução, as coisas se modificam. E aí você vem e nos ensina as coisas adequadas àquele nível que nos encontramos. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. E hoje, em especial, também eu agradeço por uma netinha, a Ana, que foi submetida a uma cirurgia e que, graças a Deus, está tudo bem, transcorrendo tudo normal. Sou grato. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Maria Dulce, dá para ver agora, Creuza, a Vanessa, tudo bem, Vanessa? Maria Linda. Então, hoje, nós vamos falar do corrigir rotas. Por que corrigir rotas? Jesus estava chegando. Semana que vem é o Natal. Então é como se ele estivesse prestes a chegar aqui no nosso meio para nos trazer a informação, e ele, o grande Messias, que ficou aguardado por tantos séculos, para que há 2000 anos viesse de fato, né? Nosso Mestre Jesus. Messias é o enviado, né? É o missionário de Deus. E não tem ninguém maior para nós, no nível aqui da Terra, ninguém maior, ninguém mais perfeito do que Jesus, né? E ele vem com que missão? Corrigir rotas. Por isso colocamos o tema como corrigindo rotas, tá? Ele vem para corrigir, passar um melhor entendimento quanto a Deus, o nosso Pai, e os seus planos para com todos os filhos, todos, sem exceção. Ninguém fica excluído do plano dele. Todos somos iguais. Essa visão, ela vai se ampliando e se ajustando ao longo dos tempos. É como se estivéssemos na escola, estando no primeiro ano, daqui a pouco fomos para o segundo. É um trampolim, né? O primeiro nos leva ao segundo. E o segundo nos abre a visão, nos abre a mente. Portanto, as coisas vão se ajustando. É como uma encarnação após a outra, né? Que acontece. Numa encarnação, nós aprendemos. Maravilha. Mas voltamos para casa. E voltando para casa, daqui a pouco voltamos para essa escola chamada Terra, com uma visão diferente daquela primeira. Já ampliou muita coisa. E nessa segunda agora, nós vemos as coisas de uma forma tão diferente. Vamos absorvendo coisas que antes, naquela primeira, ou na anterior, né? Não dá para falar primeiro porque são tantas. Na anterior, nem nos chamava atenção. E agora nessa, me chama atenção e eu quero aprender. É o aluno do primeiro ano que vai para o segundo, do segundo para o terceiro e daí para frente, né? Nada acontece de um instante para outro. Não. Isso aí vai acontecendo paulatinamente e ao longo das várias encarnações. Vamos lembrar Paulo de Tarso, o grande, o maravilhoso Paulo de Tarso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele fala: quando eu era menino, falava como menino,
sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então ele está falando dessa caminhada, do evoluir, do amadurecer espiritualmente. Então vamos lá, Jesus vai chegar, semana que vem nós vamos falar sobre o Natal, né? Então, há 2000 anos, chegava o Messias, né? E para nós aqui ele estava se aproximando, semana que vem ele chega para nós. E a conduta do povo judeu? Continuava a mesma, não mudava. Ainda naquela visão antiquada da lei judaica, que foi colocada para eles através de Moisés, mas que era necessária para aquela época. Era o aluno do primeiro ano, que estava começando a aprender. E quando nós estávamos no primeiro ano, pelo menos eu, que estou um pouquinho mais vivido, no primeiro ano a gente chegava na fila e tinha que pôr a mão no ombro do coleguinha da frente. Por quê? Porque na hora de ir para a sala de aula, um iria para a cantina, outro ia para o pátio, outro, se o portão tivesse aberto, ia para a rua. Então, primeiro ano, ou o povo judeu, começando a entender esse Deus único, precisava de uma lei dura, né? Que o medo chamasse a atenção, já que eles não tinham condição de utilizar a consciência, né? Então a conduta deles, na época que vem Jesus, continuava sendo a mesma, né? Não havia se modificado. O sofrimento havia endurecido o coração daquele povo, né? Os exílios que foram acontecendo, e sempre acreditando que o Messias viria na condição de libertador. Queriam se livrar de Roma, né? A sua importância desse Messias que chegaria dava a entender na visão deles daquela época que ele viria com poder fantástico. Nasceria num castelo, num palácio, ele viria para libertar aquele povo, né? Então sua importância era sob essa visão. Receberia homenagens, reconhecimentos e revestido de toda a pompa. Então dificilmente aquele povo judeu, aceitaria algo que viesse, ou alguém que viesse diferente dessa visão que eles tinham. Então entendiam de uma forma equivocada também o que era ser povo escolhido. Lembram? Povo escolhido de Deus, o povo hebreu, o povo judeu depois, né? O escolhido não significava nenhum privilégio, mas a visão deles significava, era o povo escolhido, né? Então, o que era ser povo escolhido? É que eles tinham informações que os outros povos não detinham. Eles eram o povo que entendia a existência de um Deus único. Os outros não, tinham vários deuses, né? Os outros não tinham, então, esse entendimento. Eles entendiam os mandamentos que foram entregues a Moisés, e eles tinham toda a condição de se tornar, se fossem mais humildes, mais dedicados, se tornarem professores dos demais povos, né? Então, seria muito mais fácil para Jesus ensinar, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, um semi-analfabeto do que ensinar um analfabeto total, né? Por quê? Porque eles aprenderiam com mais rapidez. E também, aprendendo com mais rapidez, o povo judeu, eles teriam condição de levar para os outros povos. E aí uma progressão geométrica nisso tudo seria o correto. Mas, infelizmente, não aconteceu porque o povo judeu não conseguiu entender a mensagem de Jesus, né? Vamos ver que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, ele falava assim aos seus discípulos. Assim, ele enviou Jesus, né, com as seguintes recomendações a todos eles: não vos encaminheis aos gentios. Gentios eram os pagãos, que acreditavam em vários deuses. Nem entreis em cidade alguma dos samaritanos, que eram segregados. Antes, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Seriam os judeus, que já tinham esse entendimento do Deus único e que levariam, de uma maneira mais fácil e mais rápida, a mensagem que Jesus estaria trazendo para todos esses povos. O Messias, que é Jesus, ele viria com uma mensagem do mais puro amor, porque
Ele era o amor mais puro que veio à Terra, Jesus. É aquele amor que conduz ao respeito ao próximo de forma indiscriminada, né? Querer ao outro como eu quero que seja feito a mim mesmo. Então, fatalmente, a sua mensagem não poderia concordar com a continuidade das práticas das leis mosaicas, que eram extremamente duras, violentas, previa até morte. Essas leis divinas que viriam, ou que já vieram para Moisés, não mudaria nunca. Não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não mudaria, né? As leis mosaicas, necessárias no início para conter, voltando antes de Jesus, coisa de 1500 anos, necessárias para conter aquele ímpeto mais violento do povo, mas que deveriam ser substituídas pela lei de amor e de perdão, que o Messias traria, e trouxe, né? Jesus trouxe. Por isso que ele disse que não vinha destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento. Foi isso que ele disse. Então vinha para dar sentido às leis mosaicas, só que aplicadas com amor, com perdão, com respeito, não com violência, não com morte. Então seria, a pregação desse Messias seria o despertar da consciência do homem. Cumprir a lei de Deus em razão da consciência do seu próprio sentimento e não pelo medo de ser punido. Hoje muita gente cumpre ainda, hein? Cumpre com medo de ser punido, ser levado ao inferno, por exemplo, como imaginam, né? Então não é isso. Nós devemos cumprir aquilo que Deus espera de nós de uma maneira natural, com a consciência, felizes por estarmos cumprindo, e não por imposição, não por punição. Vamos ver então o que Paulo de Tarso, novamente, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13 também, ele disse: quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Evolução, vai evoluindo. Aquilo que era imperfeito naquela época dos judeus, quando chegou Jesus, deveria ser entendido como aquilo que era antigo era imperfeito. Mas chegou Jesus trazendo uma perfeição para aquele povo. E aquele povo, entendendo essa mensagem de Jesus, subiria um degrau. E aí, evoluindo, auxiliando, servindo, iam subir um novo degrau. Aquilo que era então perfeito passaria a ser imperfeito ou incompleto. E Jesus, a espiritualidade, teria que mandar um ensinamento novo. É o subir de ano, galgar um ano a mais. Então, vamos ver os ajustes que foram feitos a partir da chegada do Messias, Jesus, né? Ajustes feitos em razão da implantação do amor. E aí tudo vem a reboque. O amor traz o respeito, a dedicação, o serviço, o acolhimento, o perdão, e vai por aí afora, né? Então, quando se falava não terás outros deuses, dentro do entendimento da lei judaica, primeiro mandamento, adorar a todos os deuses, ao Deus, e não terás outros deuses que farás adoração. Jesus vem no seu ensinamento e nos ensina que Deus é Pai. Simples, simples assim, né? É difícil entender Deus, mas quando ele vem e diz Deus é Pai, né? Passa a ser então uma relação de carinho, não de medo. Eu, por exemplo, não substituo, né, meu pai aqui da terra por ninguém. Meu pai tem o lugar dele, já partiu, mas ele tem o lugar dele no meu coração por toda a eternidade. Minha gratidão total ao meu pai. A prece que Jesus deixou, né? A prece do Pai Nosso. Olha aí. Então ele vem e diz: Deus é Pai. Então era Jesus corrigindo as rotas, corrigindo os rumos, né? Por quê? Porque no entendimento do judeu, voltando lá para trás, nós vamos encontrar em Deuteronômio, olha só, fazia parte da lei, hein?
E era o mesmo Deus, só que entendido de uma forma equivocada, dentro daquilo que eles podiam entender na época. E falava assim, Deuteronômio: quando teu irmão, teu filho, tua filha, mulher, o teu amigo, tal, te incitar dizendo em segredo: olha, vamos servir a outros deuses, deuses que nunca você conheceu, nem tu nem teus pais, né? Você não consentirá com ele, não vai admitir. Então, impunha o medo. Nada de ir atrás de outros deuses, não. Nem o ouvirás, nem o teu olho terá piedade dele, nem o pouparás, nem o esconderás. Não pode fingir que não viu, tá? Mas certamente o matarás. Que coisa, matarás. Era a visão que eles tinham. Então eles não podiam fugir da adoração do Deus verdadeiro, e não fugiam, normalmente não fugiam, mas aconteciam casos sim de fuga. Por quê? Porque tinha medo de ser morto. Então, Deus era meio complicado, né? A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo, e o apedrejarás até que morra. Então, interessante, né? Jesus jamais consentiria com isso, porque ele vem e coloca a lei de amor, de perdão, nos aproximando desse Deus. É Pai. Então, não quero adorar outros deuses, não faz o menor sentido, né? Nós temos que ir aprendendo isso. A lei de talião, que existia naquela época, dente por dente, olho por olho, né? Bateu, levou, matou, morre. E ainda, na atualidade ainda tem pena de morte. Olha que coisa, né? Isso estava num livro chamado Levítico, a lei de talião. Então, como anda o comportamento de muitos, ainda nos dias de hoje? É lei de talião. É falta de paciência, a compreensão, falta de compreensão, os atritos, as brigas. Vemos aí mortes constantemente, vinganças, e não respeitando o outro. E nós, né, aplicamos às vezes, de certa forma, essa lei de talião por não raciocinarmos. Será que ninguém ouviu, por exemplo, um pai que o filho na escola chega em casa, tinha apanhado do coleguinha, e o pai diz: amanhã você vai acertar as contas, e se vier chorando você apanha aqui também, incitando o filho a revidar, né? Lei de talião. Aí ele bateu em você, vai lá e bata nele, né? E Jesus corrigindo rotas, o Messias corrigindo rotas, né? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente e tal. Então, eu digo o seguinte, falava Jesus: não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, isso aí já falamos outras vezes, oferece também a outra. Ao que pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, né? Alguém te pedir alguma coisa, não te desvies daquele que quiser que tu lhe emprestes alguma coisa. Então, era Jesus ajustando essa questão da lei de talião. Não resistais ao mal, ou seja, não brigue com o mal, faça você o bem, né? Como não brigar com a treva. Dá para não brigar com a treva? É só acender a luz, acabou a treva. Um palito de fósforo acaba com a treva, né? Pague o mal com o bem. Era Jesus corrigindo os rumos. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. Se a face batida foi a exaltação, fale com mansidão. Foi de intolerância? Fale com tolerância. Foi agressão? Não agressão, é a outra face. Veio a ofensa? A outra face é o perdão. Olha Jesus mudando os rumos, hein? Aquele que pleitear contigo, tirar-te a túnica, ele quer levar a túnica. Meu amigo, leva a capa também, né? Então, tem a ver essa mensagem com o desapego.
Não fique apegado às coisas. E é tão normal que fiquemos apegados a tantas coisas na terra. Muitas vezes estamos também defendendo o desnecessário. Quantas vezes? Ah, quis pegar isso, fui lá, matei e tal. E maior confusão, o que ele queria pegar? Ah, queria pegar uma coisa que eu nem uso. Meu Deus, né? Então, muitas vezes é questão do orgulho, de você não ser lesado. Jesus, mudando os rumos. Se qualquer te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Ah, teu inimigo quer que você ande 1 milha. Se você andar 2 com ele, você terá mais tempo para estar ao lado dele, ganhar esse inimigo através da tua conversa, algum ponto de vista que você coloque e de repente dar uma atenção, um exemplo que fique marcado no coração dele, né? Então, não rechaçar como se fosse um animal peçonhento. Então, olha, ensinamento de Jesus mudando rumo. A quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que você dê a ele alguma coisa, que lhe empreste. Quantos estão nos pedindo um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ombro? Estão querendo ali um socorro. Então, não só muitas vezes não damos, como atravessamos a rua para não passar do lado dele. Jesus mudando rumos. E com relação à lei de Talião, hoje ainda vigora? O dente por dente, olho por olho. A justiça humana não admite, né? A justiça feita pelas próprias mãos e na mesma medida, né? Mas na erraticidade é o local onde os espíritos... Estamos aqui, eu estou aqui hoje, desencarno amanhã. Vou precisar retornar em razão de muitos defeitos, muitas falhas, muitos problemas que eu carrego aqui dentro. Vou ter que retornar à Terra, uma nova encarnação, para ir ajustando isso tudo. Então estarei no local que na espiritualidade chamamos como erraticidade. É o local onde o espírito que precisa voltar para corrigir, para arrumar, fica lá aprendendo, servindo, trabalhando, tudo bem, beleza. Mas aguardando a oportunidade do retorno. E quando retornamos, nós estamos trazendo coisas que fizemos na anterior e que precisamos corrigir. Isso vai nos causar muitas vezes um sofrimento, uma deficiência física. Retornarei aqui com um problema em razão do que eu fiz na anterior. Pedido meu, é pedido meu. Jesus disse, né? Se teu olho foi motivo de escândalo, arranca-o. Eu nunca vi alguém arrancando o próprio olho. Na erraticidade, eu tenho essa possibilidade. Meu olho, ou meus olhos, me desvirtuaram no anterior. Eu não soube policiar o meu olhar, eu sempre tive um olhar de malícia e tal. Olha, eu gostaria de chegar lá embaixo não enxergando nada. Opção minha, né? Então, o dente por dente, olho por olho, nesse caso eu diria que se aplica. Jesus corrigindo rumos. Adultério. Problemas com o sexo, né? Vamos ver como que andam as coisas hoje? Vamos ver, vamos pensar. A mídia incentiva o comportamento leviano. Isso aí ninguém tem dúvida, né? O sexo irresponsável, ninguém tem dúvida. Incentiva a nossa juventude à prática do sexo cada vez mais cedo. Quantos adultérios acontecem? Aí, frequentemente, toda hora, assistindo uma televisão, quantos estão cometendo adultérios? Em pensamento. Vendo lá as cenas, e em pensamento está cometendo, né? E a responsabilidade nossa, mesmo em pensamento, é a mesma. Apenas não aconteceu o ato, né? E não teve chance. Damos sempre um exemplo quando falamos disso. Se eu planejo, por exemplo, cometer um crime. Então tem alguém aí que... Estou querendo achar alguém... Abdias, vai você foi o escolhido. Tá?
eu tive uma desavença com Abidias e estou louco para encontrar o Abidias e dar um tiro, matá-lo, né? E eu sei que ele passa sempre no mesmo local, na mesma hora. Eu pego minha arma, me escondo atrás de um poste e fico esperando você, Abidias. Quero te dar um tiro, quero te matar. Saio, me escondo atrás do poste e o Abidias não apareceu. E agora? Como que eu vou te matar, Abidias? Não tem como. Ele não veio. Aí eu volto para casa, não tendo a chance de matá-lo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas a morte só não aconteceu porque o Abidias não apareceu. E o meu sentimento não vale nada? Esse sentimento ruim? Eu contraí dívida, sim, sem sombra de dúvida. Mesmo não tendo matado o Abidias, né? Outra coisa, havia um mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo, né? E nós vamos ver no episódio da mulher adúltera que naquele episódio em que a mulher foi levada à frente de Jesus porque teria cometido adultério, Jesus corrigiu a rota. O povo queria que matasse a mulher. E Jesus diz o quê? Quem nunca errou, pode pegar a pedra e atirar nela, fica tranquilo, né? Jesus corrigindo, chamando a atenção para que despertasse em nós a consciência. Pô, mas a mulher errou, eu não erro? Talvez a mulher estivesse errando por culpa minha, estou lá atirando pedra. Como isso? E ali nós vamos ver também Jesus escrevendo na areia, o povo querendo que matasse a mulher, e Jesus escrevia na areia. Ou seja, o tempo passa, o tempo apaga, a chuva vem, a água lava aquilo que eu escrevi, ou seja, aquilo que você fez de errado, em algum momento vai sumir. Por quê? Porque você aprenderá a fazer certo. E fazendo certo, aquilo que você cometeu de irregular, não vai cometer mais. Mas aquilo que você fez, maltratou alguém, você vai ajudar esse alguém a se recuperar também, né? E naquela época também a população era machista, queriam que a mulher morresse, mas o homem que participou foi omitido. Mesma coisa, o conversar com espíritos, os ditos mortos, que não existe ninguém morto, né? A partir do momento em que nós fomos criados, a partir de então, nunca mais deixaremos de existir, né? Estamos condenados a ser infinito aí. Então, conversar com os mortos. No livro, lá no Velho Testamento, tem, sim, uma orientação no sentido de não conversar com os mortos. Isso, o povo hebreu, que estava cativo no Egito, tinha, de certa forma, assimilado o que aquele povo egípcio, que não adorava o nosso Deus, portanto, os hebreus que adoravam o nosso Deus, presos lá no Egito, conviviam com egípcios que não entendiam o nosso Deus e que tinham lá vários deuses. Mas os egípcios tinham o hábito de conversar com espíritos. Mediunidade. Mediunidade existe desde que o homem é homem. Então, eles conversavam com os espíritos. Só que eles conversavam coisas fúteis, sem sentido, né? Não tinham nenhum refinamento na utilização da mediunidade. Portanto, eles consultavam os espíritos e os mortos, né? Não com objetivos nobres, de acolhimento, né? E os hebreus que lá viviam, alguns foram pegando esse hábito também. E aí, saindo do Egito, Moisés vai lá, tira o povo para levar para a terra prometida. O povo hebreu, muitos, carregavam em si esse entendimento. Dá para conversar, vamos conversar, né?
Mas é proibido? Naquela época era. Exatamente para limpar esse hábito do povo hebreu, esse hábito de conversar, alguns conversarem de uma forma leviana. Tá? Então, o que é melhor fazer? Proibir. Mas proibir, aí já dá um entendimento, sem sombra de dúvida, que ninguém vai proibir aquilo que é impossível, né? Só se proíbe aquilo que é possível. Então, mesmo Moisés, nessa proibição, ele está dizendo que a conversa com os espíritos... Desculpa. A conversa com os espíritos acontece, não adianta, né? Então, Jesus vem corrigindo rotas. De que forma? Eu diria que ele até revogou essa proibição. Revogou mesmo, né? Consulta aos mortos. Mas a doutrina espírita, ela é presidida pelo Espírito de verdade, que é Jesus, né? Temos isso em livros, psicografias, que nos levam a esse entendimento, que é realmente Jesus nos orientando, o Consolador prometido. Tá? Então, esse intercâmbio é totalmente normal, tá? O telefone toca de lá para cá. Não adianta ficar aqui, olha, eu quero conversar com meu pai. Você pode até sonhar, né, em ter esse contato, mas o telefone toca de lá para cá. Não temos como proibir, não temos. Precisamos sim, utilizar a mediunidade de uma forma séria, de uma forma proveitosa. Nós tivemos a oportunidade de ver inúmeras comunicações que trazem o espírito que está lá, traz um consolo absurdo àqueles que ficaram aqui. Um filho trazendo uma mensagem de consolo à sua mãe, seu pai, seu irmão, e é uma comunicação que vai me deixar dúvidas? Não. Pode ter uma ou outra que pode até ficar, mas a comunicação correta, ela vem rica de detalhes, riquíssima de detalhes, e que o espírito comunicante, se não for aquela pessoa, como que ele saberia? Nome da mãe, o espírito se comunicando aqui, falando o nome da mãe, o nome do pai, onde morava, o que acontecia, felicitando a mãe pelo aniversário, consolando a irmã que está sofrendo e não compreendeu a partida dessa irmã que está do outro lado. É riquíssima de detalhes. Não é para deixar dúvidas. E que deixam sim, no coração de uma mãe, de um pai, de uma irmã, de um avô, de uma avó, um consolo fantástico. A mediunidade. A mediunidade bem utilizada, estudada, aprendida, cercada dos cuidados, ela traz um consolo e uma segurança de que aquele ente amado está caminhando lá, está aprendendo, está crescendo, evoluindo. E o egípcio, quando usava a mediunidade, era como utilizar uma ferramenta de entalhe de madeira para fazer obras de arte. Mas como ele não sabia fazer o entalhe, ele arrancava o dedo, fazia bobagem. A mediunidade nos ensinada de uma forma tão criteriosa, com tanto cuidado, na doutrina espírita, é para trazer todo o consolo para aqueles que ficaram e para aquele que foi. Isso é maravilhoso. E Jesus também teria revogado, quando no Monte Tabor, revogado essa proibição, quando no Monte Tabor, há 2000 anos atrás, lá na Galileia, ele sobe e acontece a transfiguração. Ele se ilumina como se fosse um sol no alto daquele monte. E tinha 3 discípulos acompanhando, ali, bem pertinho. De repente aparece, ao lado direito, Moisés, do outro lado, Elias, que já haviam desencarnado há tanto tempo.
e os discípulos assistindo. E entre Jesus, Elias e Moisés, acontece uma conversação maravilhosa. Então era Jesus nos deixando ali, claro, que conversar com a espiritualidade, quando tem bons propósitos, quando tem necessidade, quando se tem cuidado, quando se tem certeza, ela nos ajuda. E ajuda aquele que está lá do outro lado. Bom, vamos seguir um pouquinho adiante. Fazer ao outro aquilo que quer que seja feito a si mesmo. Tá? Então, quando eu vou fazer algo ao outro, vamos ver se eu gostaria que ele estivesse fazendo para mim. Tá? Não vou bater nele porque eu não gosto de apanhar. Não vou xingá-lo porque também não gosto que me xingue. Né? Então, Jesus deixa as pistas. Olha ele aí, modificando tudo. Perdoar e amar o inimigo. Naquela época, inimigo era para ser morto. Se alguém lhe fere na face, como nós falamos da outra, ele falou: reconcilia-te, aproxima-te do teu inimigo enquanto você está caminhando, porque é fácil conversar. Depois que ele partiu em espírito, você não o vê, ele pode querer atrapalhar a sua vida, né? Uma obsessão. Então é melhor que você se aproxime e retome a amizade com ele. Aquele, se quiser pleitear contigo, que ande 1 milha, anda 2, vai embora, né? Então, era Jesus corrigindo as rotas. Por quê? Porque era entendimento naquela época, lá, dos hebreus, antes de Jesus vir. Olha qual era o entendimento deles. Uma coisa pesadíssima. E muitas vezes tão incoerente com relação à figura de Deus, né? Isso estava em Deuteronômio. Quando te aproximares, era uma orientação para os judeus, né, para os hebreus. Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, você pediu paz. Ela aceitou a paz, abriu as portas, você entrou. Todo o povo que se achar nela será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Você pediu paz e converteu ele em escravo, né? Se ela, pelo contrário, não fizer paz contigo, mas guerra, então a sitiarás, e logo que o Senhor teu Deus entregar nas tuas mãos, passarás ao fio de espada todos os homens que nela houver. Né? Era a lei que eles entendiam. Se você sitia uma cidade, pede paz, ela abre as portas em paz, ela se torna teu escravo. Se ela não abrir as portas, você vai lá e destrói tudo, e mata todo mundo. Olha a contradição que existia naquela época. Nós falamos que Jesus revogou isso tudo, né? Consertou rumos. Olha o que existia também no mesmo livro, Deuteronômio. Mas os egípcios, isso aqui é Moisés escrevendo, mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então, clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte. Gostado, ele sofria na mão dos egípcios, agradeceram por Deus tê-los tirado desse sofrimento, e no caminho, o povo que ele encontrava, ele tornava escravo. Não tem lógica nenhuma, né? Nenhuma. E Jesus revogou isso tudo, né? Reconcilia-te, aproxima do teu inimigo, faça a ele aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Nós sabemos que todos nós temos o livre-arbítrio. É outro ponto que nós vamos falar. Livre-arbítrio. É Jesus corrigindo rotas, né? O Espírito de verdade que preside a doutrina espírita. Para a doutrina espírita, não há destino.
Não há predestinação, não há sorte ou azar. O futuro é construído todos os dias por nós, através dos atos, das ações nossas. Através de pensamentos e ações, o espírito e seu grupo cultural, onde ele reside, onde ele encarnou dessa vez, escolhem e determinam seus caminhos, exercitando uma característica indissociável do ser inteligente, que é o espírito: o livre-arbítrio. A evolução é o fundamento da vida e ocorre pela aquisição de conhecimentos em sentido amplo, técnico, afetivo, emocional, moral, filosófico, científico, religioso. Então, o espírito adquire conhecimentos novos através das experiências, vivências e convivências acumuladas ao longo de sucessivas situações pelas quais passa, várias encarnações, tanto no polissistema espiritual como na matéria. Ao somar conhecimentos novos, o ser modifica a visão que tem de si mesmo. Então, passou de um ano para outro, ele já tem uma visão diferente de si. Já não sou mais criança, Paulo de Tarso falou, né? Agia como criança, hoje sou um adolescente, né? Então muda a visão que tem de si mesmo, dos outros, do mundo, de Deus. Ou seja, amplia a sua consciência, ele evolui. O conhecimento e o comportamento resultantes das situações enfrentadas delimitam um caminho próprio para cada ser inteligente. É experiência individual, né? De acordo com as suas escolhas, ele tem experiências diferentes e, em consequência, conhecimentos diferentes que desenham uma sequência própria que lhe confere a individualidade. Cada um é um ser diferente, experiências diferentes, formas diferentes de ver aquilo que está à sua volta. Na construção do perfil que caracteriza como único cada espírito, inteligência, afeto, sentimento, valor, consciência, a liberdade de escolha, o exercício do livre-arbítrio é o que lhe permite, ao ser inteligente, alcançar os objetivos da vida. O livre-arbítrio. Se não houvesse o livre-arbítrio, nós não passaríamos de marionetes na mão de Deus. Deus chacoalhando, e para o lado que ele chacoalhava, nós iríamos, né? Portanto, sequer poderíamos ser responsabilizados por nossos atos. Ah, você vai para o inferno. Ah, mas Deus é que manipulou, né? Eu não tive culpa nenhuma. Não. Livre-arbítrio. O que eu faço de certo, recebo o benefício. O que eu faço de errado, sou responsabilizado e vou ter que corrigir, né? Jesus, nos orientando através da doutrina espírita, né, mudou o rumo. Eu entendo que sou responsável porque eu exerci meu livre-arbítrio e quando agi errado, sofro as consequências. Mas naquela época, nas leis mosaicas, que vem lá de Moisés, olha só o que acontecia, né? A obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão. Tinha que casar com a viúva do irmão, tá? Se irmãos morassem juntos e um deles morre sem deixar filho, a mulher do falecido, a viúva do falecido, do irmão dele, não se casará com um homem estranho. Não se casará. De fora, não. Seu cunhado estará com ela, ficará com ela. E a tomará por mulher, fazendo a obrigação de cunhado para com ela, e o primogênito, o primeiro filho que nasceria, ele receberia o nome daquele irmão que partiu, né? Então ele teria que tomar a mulher, a cunhada, como esposa e levaria, tá? Mas se o homem não quiser o filho
o irmão, não quiser desposar a cunhada, olha só a liberdade dele de não desposar, né? A mulher subirá à porta aos anciãos e dirá aos anciãos que coordenavam aquela tropa toda: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então, os anciãos dessa cidade vão chamá-lo. Vem aqui, e falam com ele. Se ele insistir em dizer: olha, eu não quero, eu não vou casar com a minha cunhada, eu não quero, não gosto dela, sei lá, né? E disser então: eu não quero tomá-la como, né, como marido, né? Então ela irá até os anciãos, cuspirá no rosto dele, tirará o seu sapato, e assim a casa dele, coitado, né? A casa dele ficaria conhecida como a casa do descalçado, né? Já tinha bullying naquela época. Ficaria conhecido como a casa do descalçado. Então Jesus corrigiu rotas, dizendo o quê? A cada um segundo suas obras. Eu sou responsável, eu não tenho que assumir nada. O outro assumiu por mim. Não, eu assumo por mim e sou responsável por isso tudo, né? E aí o Messias chegou. Nós estamos às vésperas do Natal, né? O Messias, Jesus, chegou. Recordando Paulo de Tarso: quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será esquecido. Evolução, né? E aí vem o Messias, Jesus. Um Messias que se mostraria totalmente diferente do esperado pelo judeu naquela época. Um enviado de Deus que mostraria através do amor, da humildade, do serviço em favor do próximo, a forma de se libertar dos males interiores, do egoísmo, do orgulho, da violência, da ignorância. Então Jesus não veio para nos salvar, ele veio para nos orientar, nos ensinar, para que cada um, através do trabalho individual, se liberte daquilo que atrapalha. Egoísmo, orgulho, tudo isso, né? Então chega um Messias que dificilmente seria compreendido pelos judeus e que ainda, nos nossos dias, ainda não é compreendido por muitos. Precisamos entender esse Jesus, estudar, compreender, raciocinar e viver dentro da nossa capacidade, mas viver da melhor forma possível. Na semana que vem estaremos falando do Natal, da chegada do Messias na Terra, tá? Então, semana que vem, novamente juntos. Vamos encerrar sempre com uma prece. Então, nessa prece, pedimos para quem puder fechar os olhos e agradecer a Jesus por estar conosco e pedindo que esteja conosco, sim, toda a semana, no decorrer de toda a semana, para que nós possamos fazer as coisas da melhor forma possível, fazer aquilo que Ele espera que cada um de nós faça. Então, obrigado, Jesus, por estar conosco. E com relação à minha neta, em particular, obrigado, Jesus. Obrigado, Bezerra de Menezes, por estar ao lado dos médicos que a assistiram. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, amigos. Quem está aqui, dá para ver: Geuci, Michel, Regina Paixão, é isso, né? Sandra, tudo bem, Sandra? Abilias, era brincadeira, não queria te matar não, viu? João Carlos, Maria Linda, tudo bem? Alceia, Francisca, Maria Graça, Maria Pop, né? É Pop,
Tudo bem? Maria Linda de novo. Não mate meu marido. Ah, é? Teu marido, desculpa. Doutor Faria, José Faria. Grande abraço. Grande abraço. E a esposa também. Todos vocês, muito obrigado pela companhia, pela paciência, acima de tudo. E que na semana que vem, juntos, vamos falar sobre o Natal. Obrigado, pessoal. Grande abraço.